verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Como é bom estarmos aqui reunidos, louvando ao Senhor, né? Sabendo que temos um Deus aí que atende e está conosco, né? Mesmo no dia tão frio como o de hoje, né? O dia está frio, mas isso não impede, né, a nossa adoração, o nosso louvor. Aliás, estamos vendo aí a possibilidade de cobrir ali aquela parte, aquele vãozinho ali que entra o ar, né? Talvez a gente vai conseguir fazer isso e vai melhorar um pouquinho mais aí nos nossos cultos de domingo, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo. Eu quero convidar, aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, quero convidar os irmãos a colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1.
Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Amém, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. A palavra do Senhor diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Ela é viva, santa, poderosa e eficaz. Senhor nosso Deus, estamos com os nossos corações e mentes abertas para ouvir a sua voz. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade essa noite para continuar falando aos nossos corações. Fala conosco, Senhor Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Irmãos, estamos nesse mês de maio, e o mês de maio é o mês da família para nós batistas. É o mês em que nós falamos sobre família, mês que nós relembramos da importância da família, do casamento. E hoje, em especial, estamos relembrando não apenas a importância da família, mas a importância das mães, né? Que também são parte importante, né? Talvez aí o núcleo central, né, dessa família seja o papel das mães em um lar. E as mães, o Dia das Mães é um dia importante, não apenas pela comemoração. Eu sei que os irmãos tiveram aí, no dia de hoje, algumas comemorações, né? Aqueles que saíram com suas mães, tiveram aí um almoço especial, né? Tiveram surpresas, presentes. Aliás, o Dia das Mães, ele é a segunda data mais comercial, em que os comerciantes mais ganham dinheiro, né? Primeiro é o Natal, depois é o Dia das Mães. Então, certamente é um dia de muito comércio, de muitas compras e tudo mais, mas nós precisamos, como igreja, além dessas questões de comemoração, né, refletir também sobre o papel que as mães exercem na família. E é um papel muito importante, não é? O papel das mães em um lar. Aqui em 2 Timóteo, quando nós lemos no versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que ele recorda da fé não fingida de Timóteo, né? Que primeiro habitou na avó dele, Lóide, e depois em sua mãe Eunice. Depois Paulo diz que estava convencido de que também essa fé habitava em Timóteo. Algo muito simples aqui, quando nós lemos esse versículo, né? E talvez você diga assim: pastor, o que nós vamos ouvir? Comunhão através do exemplo de mães que agradam a Deus. Nós lemos apenas um versículo, como assim? Podemos falar de comunhão, né? E de fato, irmãos, quando nós pensamos em comunhão, né? Pensamos sobre esse entendimento, comunhão, o que vem a ser comunhão? O que é comunhão? Podemos dizer que comunhão significa ter união, ter partilha, ter tudo em comum com alguém. Comum, união. Poderia ser uma junção dessas duas palavras, comum, união. Uma união comum, uma partilha. Ou quando duas ou mais pessoas fazem algo juntas, têm harmonia, estão em comunhão. A vontade de Deus é que nós possamos viver em comunhão com Ele. O desejo de Deus é que nós possamos estar em comunhão com Ele, mas igualmente que nós também possamos ter comunhão uns com os outros. Então, quando nós pensamos em comunhão, nós podemos pensar que essa comunhão, ela é uma comunhão que tem uma dimensão vertical, nos fala dessa relação nossa com Deus, mas também há uma dimensão horizontal da comunhão, que tem a ver com a minha boa relação com os meus irmãos. É possível dizer que ama a Deus, mas não ama seu irmão? Não é possível.
Porque se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, faz de Deus um mentiroso. Porque como vai amar um Deus que não vê e não amar alguém que está próximo de mim? Essa é a indagação de João. Nós somos chamados a ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, partindo da ideia, do princípio de que ter comunhão é ter tudo em comum, é partilhar, é comungar, eu posso dizer que as mães, quando elas partilham, quando elas comungam, elas estão tendo comunhão com os seus filhos. A questão é, que tipo de partilhamento as mães elas podem exercer, que tipo de comunhão elas podem trazer para os seus filhos? E que impacto dessa comunhão e de partilha isso trará na vida dos seus filhos? Isso nós precisamos parar e refletir. Isso não tem a ver somente com as mães, mas tem a ver com todos nós. Então essa é uma mensagem que não é apenas para as mães, é uma mensagem para a Igreja Batista de Vila Moraes, mas que pode fazer certamente as mães refletirem. Nós vemos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Nós encontramos aqui Paulo falando da fé de Timóteo, que era uma fé coerente, uma fé que não era uma fé fingida, não era algo que estava sendo feito ali apenas para agradar alguém. E hoje, nos dias de hoje, eu posso dizer isso, porque nasci na igreja, minha mãe está aqui, inclusive, né, conosco, ela me criou na igreja. Eu brincava lá de carrinho na igreja, levava lá, fiz muito barulho lá na igreja com os irmãos, e fui crescendo na igreja. Mas a grande verdade é que não existe, né, e talvez alguém possa dizer, né, pastor, filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, então, crentinho, não é. Porque o filho de crente, ele precisa ter um encontro com Jesus. Ele não é automaticamente um filho de Deus, porque ele é filho de crente. Né? O fato de você crescer tendo pais e mães que te ensinam no caminho do Senhor, não é uma garantia de que você se tornará um servo de Deus, ou que esses filhos se tornarão filhos de Deus, porque eu trago os meus filhos à igreja. Então há pais e mães que acreditam que o fato de trazer os filhos à igreja, permitir que os filhos tenham ali uma educação na escolinha, na escola dominical, cultinho infantil, isso será o diferencial na vida dos seus filhos, e eu estou para dizer aos irmãos que isso não é diferencial, isso ajuda, mas isso não fará a diferença para a vida deles, porque é o dia a dia, né? É a partilha, é a comunhão com o seu filho ali, são a transmissão de valores, a transmissão de propósitos que fará a diferença na vida do seu filho, uma diferença que não vai ser algo para agradar os outros, não é algo, uma fé fingida, uma fé que será apenas para agradar, mas uma fé que será coerente, uma fé verdadeira e será observada e vista pelos outros. Mas pastor, como que eu posso, como mãe, trazer essa coerência para os meus filhos no meu dia a dia? E aí eu quero trazer para os irmãos a coerência do ensino coerente, né? A coerência de um ensino que ele é verdadeiro, ele é algo que não é apenas um ensino por ensinar, ele não é algo que é só para poder cumprir uma tabela, é algo que tem a ver realmente com o que está no meu coração. Eu quero convidar os irmãos, por exemplo, a observarem aqui o capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz aqui Paulo a Timóteo o seguinte: quanto a você, porém,
permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero a atenção especial dos irmãos no versículo 14. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, presta atenção. Você precisa prestar atenção em tudo que você aprendeu. Por quê? Porque você tem convicções. Ok, mas também você sabe de quem você aprendeu. Irmãos, as nossas atitudes, elas falam mais do que aquilo que nós falamos. Eu posso ser alguém que tem um discurso bonito, mas é triste quando um filho, ele diz para um pai ou para uma mãe: mãe, pai, você está falando algo que você não pratica. Não é coerente. Isso, irmãos, é muito triste, porque nós somos chamados a sermos coerentes em nossos discursos e em nossas práticas. Nós temos aqui duas mulheres, né? A Lloyd e Eunice, que eram pessoas que eram coerentes, elas praticavam aquilo em que elas falavam, em que elas diziam, elas verbalizavam. A mãe e a avó de Timóteo eram judias e o haviam educado na esperança messiânica. Elas tinham ensinado Timóteo sobre a fé judaica, que haveria de vir o Messias, baseado aí nas escrituras do Antigo Testamento. Eunice, uma mãe que compreende que o ser é mais importante do que o que eu falo. É mais importante ser do que ensinar a fazer ou dizer para fazer. Eunice aprendeu com sua mãe Lloyd e agora passa para o seu filho Timóteo esses ensinamentos. Primeiro ela é, depois ela faz. Primeiro ela demonstra, depois ela ensina. Primeiro ela pratica, depois ela diz que tem que ser feito. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite ensino. A fé sincera, irmãos, habita e queima no coração de Timóteo, mas ela não queima à toa, ela queima porque havia uma comunhão de propósitos com aquilo que ele aprendeu com a sua própria mãe e com a sua própria avó. Aqui nós vemos, né, de fato, mulheres, mães, que têm aqui uma coerência e que ensinam seus filhos de uma maneira exemplar e têm os seus nomes marcados nas páginas da Bíblia como alguém que transmitiu para o seu filho, Timóteo, um verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor. E a educação, irmãos, ela precisa começar no lar. Há pais e mães que acham que a escola deve educar os seus filhos. E uma vez eu ouvi, né, de uma irmã, ela me disse assim, ela falou: pastor, eu não sei, eu tenho uma dificuldade. E eu falei: qual a sua dificuldade? Eu tinha duas filhas adolescentes. Ela falou assim: pastor, eu tenho uma dificuldade porque eu não sei como falar com a minha filha sobre questões sexuais. Isso é uma coisa muito difícil. Aí eu falei assim: irmã, mas a irmã precisa dizer, falar, conversar. Ela falou: mas eu acho que é mais fácil deixar com a igreja, ou eu deixo com a escola. Aí eu falei: não, a escola não vai ensinar isso adequadamente aos seus filhos, né? A escola não vai ensinar isso e a igreja não tem o papel de ensinar isso adequadamente aos seus filhos. Isso é papel seu, como mãe. Ela falou: pastor, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Até que depois ela mesma, né, foi muito interessante isso, porque ela quis, depois ela se sentiu tão bem em ter feito isso e falado com as suas filhas sobre isso, que ela quis ir lá na frente. Foi aquela época que a gente estava conversando ontem com os irmãos da liderança,
sobre os momentos de testemunho que nós fazíamos em outra igreja. Foi aquela época que nós fazíamos isso em outra igreja lá, e os irmãos vinham à frente para testemunhar. E ela veio à frente, e ela quis ir lá e dizer, olha, eu quero testemunhar que eu estou muito feliz, porque eu pude conversar com as minhas filhas coisas que eu não conversava antes, coisas que têm a ver com namoro, e ela falou ali do jeito dela, e foi muito bonito ver isso, né, essa sinceridade daquela irmã, tão simples, humilde, e ela pôde abrir isso até para a igreja como um testemunho. E eu me senti muito feliz por aquilo, porque perceber, irmãos, que pessoas, né, irmãs, mães, estão cumprindo esse papel de ensinar valores e não deixando isso para a escola. O que a escola tem a ensinar para os nossos filhos sobre sexualidade, sobre namoro, sobre relacionamentos? Eu não sei, sinceramente eu não tenho expectativas de que a Heloísa aprenda isso na escola. Eu espero que ela possa aprender de nós, eu como pai e da Milene como mãe, e tendo talvez a contribuição da igreja também. Mas esse é papel das mães, esse é papel dos pais. Lloyd e Eunice sabiam disso, e por isso que elas educaram Timóteo, não apenas com ensinamentos, mas com valores, né? E isso fez a diferença na vida de Timóteo. Albert Schweitzer disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de ensino. A melhor maneira de você ensinar é pelo exemplo. E mães são como espelho para os filhos. E quando nós pensamos nessa figura do espelho, nós pensamos que o espelho, ele não grita. O espelho, ele revela, né? O espelho tem algumas marcas que são interessantes. Primeiro que o espelho é mudo, né? Ele não fala, ele demonstra. Ele não grita aos ouvidos, ele apela aos olhos. E as crianças estão constantemente observando, olhando, né? Os nossos filhos, as nossas filhas estão olhando aquilo em que nós acreditamos. Segundo, o espelho deve ser limpo. Um espelho sujo e embaçado, ele não permite uma real compreensão daquilo que se vê. É como reflexo, né, da lua numa poça de águas turvas. Você não vai conseguir compreender adequadamente, né, a lua, a beleza dela. A lua está lá, mas você não vai ver com nitidez. Em terceiro lugar, o espelho deve ser plano. O espelho côncavo ou convexo vai distorcer a imagem diante dele. Então, também, as nossas mães precisam ter uma vida irrepreensível, buscar essa vida irrepreensível se quiserem ensinar com eficácia. E por último, o espelho, ele deve ter luz. Para nada serve um espelho se não tiver iluminação adequada. Ainda que você esteja diante dele, você não vai conseguir enxergar. Sem a luz da palavra, irmãs e irmãos, não poderemos ensinar valores aos outros. Então, é necessário que nós possamos observar que esse ensino, essa comunhão, ela vem através de um ensino coerente. Que nós, né, como igreja, possamos transmitir esses valores de forma coerente. Também, a comunhão, ela vem através do ensino persistente, não apenas coerente, mas persistente. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz aí, 2 Timóteo 3, 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo era um jovem pastor, né? Ele não se sabe ao certo, quando nós olhamos para a história de Timóteo, não se sabe ao certo, mas sabemos que ele foi pastor na igreja de Éfeso, provavelmente bispo de Éfeso. Timóteo, ele também passou por Corinto, ele teve aí uma jornada longa de viagens, né, acompanhando o próprio apóstolo Paulo, mas nós observamos aqui Paulo dizendo a Timóteo que desde criança ele havia aprendido aqueles ensinamentos, desde criança. Ou seja, Timóteo não havia parado de aprender, ele estava aprendendo, ele estava nesse processo contínuo de aprendizagem. E talvez algumas irmãs e irmãos ouvindo essa mensagem possam dizer: pastor, a minha época de ensino já passou, porque os meus filhos já são grandes,
Eu não tenho mais nada a ensinar a eles. Isso não é verdade, irmãos. Enquanto você for pai, enquanto você for mãe, minha irmã, você está ensinando aos seus filhos. Eles são carentes do seu exemplo. Eles são carentes daquilo que você diz e faz. O ensino começa, sabe onde? Dentro da barriga da mãe. As mães começam a ensinar os seus filhos dentro das suas próprias barrigas. É ali que os filhos aprendem hábitos alimentares. É ali que os filhos aprendem com os pais sobre emoções. Ali que muitas vezes os filhos guardam até mesmo traumas. E que depois precisam ser tratados, né, depois do nascimento. Os filhos estão absolutamente antenados dentro da barriga de suas mães, e as mães precisam aproveitar todas as oportunidades para ensinar seus filhos desde a barriga. Mas isso não se resume somente à barriga, ou somente ao momento em que essa criança ela pode ser embalada em nossos colos. Quando elas crescem, quando se tornam jovens e até mesmo adultos, eles precisam continuar aprendendo. E nós, como pais e mães, somos responsáveis também pelo ensino deles. O mundo, irmãos, está ensinando os nossos filhos. A MTV ensina os nossos jovens. O YouTube, TikTok, Kuai, está ensinando os nossos jovens. E nós precisamos estar atentos. A televisão tem ensinado, a internet tem ensinado, mas nós, como pais, como mães, somos responsáveis pelo ensino dos nossos filhos. Eunice fez isso com o seu filho desde a tenra idade. Desde que ele era pequeno, ela ensinava o seu filho. E ela entendia isso. Nós observamos isso aqui quando lemos o versículo 15. Porque desde criança você conhece. Você aprende, você tem sido educado. Invista, meu irmão, minha irmã, na educação espiritual de seus filhos. Leia a Bíblia com eles. Reflita na palavra do Senhor, ore com eles. Faça devocionais diários com seus filhos. Isso fará uma diferença na vida deles para a vida toda deles. Não apenas para essa fase que eles estão vivendo. Eu me recordo do meu avô, né? Meu avô, eu morava no Rio de Janeiro, eu me recordo do meu avô que era uma pessoa de Deus, um homem de Deus, né? E lá no Rio, uma situação ainda difícil, né? Ali, meu avô, ele muito idoso, ele não conseguia, tinha reumatismo, ele não conseguia andar bem, ele mancava para ir à igreja e tudo mais, mas meu avô, ele era alguém que fazia questão de estar sempre presente aos cultos e fazia questão de ensinar isso aos filhos e aos netos e a todos. E meu avô, ele, certa vez, né, isso marcou toda a família, foi uma marca para a nossa família. Certa vez ele estava indo para a igreja, caminhando, mancando, né, ele era uma pessoa que tinha ali uma dificuldade para andar, e um ônibus passou, tinha uma poça d'água, e molhou meu avô inteiro, idoso, indo para a igreja, todo molhado. E o velhinho, o que ele fez? Ele continuou indo para a igreja, foi para a igreja todo molhado de lama. E aí chegou na igreja, os irmãos, seu Humberto, né? O que aconteceu, né? Você está aí, sujo. E ele permaneceu. Ele ia, né, para a igreja, fazia chuva, fazia sol, molhado ou não, ele estava lá, exemplo. E em vários episódios, né, e depois até depois do falecimento dele, algumas pessoas diziam, puxa, várias vezes a gente viu o seu Humberto indo para a igreja, né, no frio, na chuva, no calor, e isso ficou marcado para a nossa família. Então a gente olha lá nos dias de hoje e percebe que ficou ali alguém que não deixou talvez riquezas, não deixou ali bens materiais, mas deixou um exemplo de vida, o que ficou para a família foi esse exemplo de vida, né? Isso marcou, e a gente tem essas histórias na família, isso é muito bonito. Então, irmãos, se há algo que nós possamos deixar para os nossos filhos, que não seja a preocupação de você deixar bens, deixar dinheiro, deixar carro, deixar casa, mas que seja a preocupação de você como uma mulher, como uma mãe, como um pai, deixar um bom exemplo,
deixar uma boa história marcada, guardada no coração dos seus filhos. Logo, logo, nós não estaremos aqui, seja porque Jesus vai voltar, ou seja porque nós iremos a Ele, né? Porque nós seremos chamados de forma individual. Mas que marcas, que legados você irá deixar para os seus filhos? Alguém já disse que é só isso que pode ficar como herança. Daqui a muitos anos, talvez você vai ser esquecido, né, depois da sua morte. Mas a lembrança que fica é a história de seu caráter, é a história da sua firmeza de fé, é a história do seu exemplo. Isso é o que fica. Então podemos refletir sobre isso. Também nós podemos ver aqui que essa comunhão ela vem através do ensino para a salvação. Ensino para a salvação, pastor? O pastor falou adequadamente? Sim, veja o que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo que o que ele aprendeu foi algo útil para a salvação dele. Foi algo útil para que ele pudesse ser salvo. Olha que interessante, irmãos. E a gente investe tanto, né, em conhecimento para os nossos filhos, né? A gente que é pai, eu tenho uma filha pequena, de 6 aninhos, e a gente vai procurar as escolas, não é? A gente fica preocupado em dar uma boa educação aos nossos filhos. E a gente vai ver que uma escola, mais ou menos por aí, você não paga menos que 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, né? É mais caro do que uma faculdade particular. E aí a gente preocupa, nossa, eu preciso dar um inglês, dar um curso, permitir que o meu filho tenha isso, aprenda aquilo. Mas, irmãos, olha o conhecimento que fez a diferença na vida de Timóteo. Foi um conhecimento que permitiu que ele fosse salvo. Isso é o conhecimento que importa. Talvez seu filho vai estudar na escola pública, talvez ele vai ter um conhecimento aí que você vai dizer, talvez, pastor, não dei o melhor ensino ao meu filho. Ok, mas você pôde dar a ele e permitir que ele tivesse um conhecimento que levou ele a ser salvo. Glória a Deus por isso, aleluia. Porque é isso que faz a diferença. É isso que fez a diferença na vida de Timóteo. Nossos filhos, irmãos, podem ter tudo, todo o conhecimento do mundo, mas se o conhecimento que eles tiverem não levarem eles a Deus, isso não servirá. Não será suficiente. E Eunice acreditava na eficácia da palavra de Deus para levar o seu filho à salvação. Isso fez a diferença na vida dele. Eunice foi uma mãe que investiu muito em seu filho, e isso é um exemplo, irmãs e irmãos, para nós nos dias de hoje. O resultado desse investimento pode ser visto, né? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13. Deixa marcado aí o texto, mas abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Último capítulo de Hebreus, nós temos uma menção aqui a Timóteo. Hebreus, capítulo 13, versículo 23. Diz assim o texto bíblico. Acharam? Amém? Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar, logo irei vê-los com ele. Olha que interessante. Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo havia sido preso. Como Timóteo foi parar na prisão? Por que Timóteo foi preso? Timóteo, ele deve ter sido preso, irmãos, em Roma. Ele foi preso porque ele foi visitar Paulo, que estava preso. E é provável que quando ele foi visitar Paulo, que estava preso, ele tivesse sido acusado de se associar a Paulo, e aí sim ele foi preso e foi capturado. Podemos chegar a essa conclusão olhando alguns textos, né, bíblicos aqui, por exemplo, 2 Timóteo, você já está com o texto marcado aí em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, dos versículos 9 aqui em diante, você vai observar aqui Paulo dizendo a Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica.
Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Versículo 13, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então, Paulo está dizendo, né, Paulo está preso, escrevendo a Timóteo, e dizendo para Timóteo ir visitá-lo, ir lá em Roma visitá-lo, e levar inclusive a capa dele, os livros, né, os pergaminhos. E nós vemos aqui Timóteo aparentemente, né, cumprindo esse pedido de Paulo. E ele vai até Roma sabendo que poderia ser preso por isso, poderia ser capturado. Mesmo assim, ele vai lá, né? E em Hebreus, voltando novamente aqui, lá para Hebreus capítulo 10, versículos 32 ao 34, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, o autor aos Hebreus, talvez Paulo, não sabemos, agradece àqueles irmãos que estavam dispostos a abrir mão dos seus próprios bens, a perderem, a serem confiscados, serem expostos a prisões por amor à obra de Deus. E provavelmente Timóteo tenha sido uma dessas pessoas que, por amor a Deus, por amor aos irmãos, se coloca em exposição e é preso por amor à obra de Deus. Isso é o resultado, irmãos, de um ensino consistente. Isso é o resultado de um ensino coerente. Esse é o resultado de uma comunhão que agrada a Deus. Esse é o resultado de pessoas que crescem, né, de maneira a aprenderem com mães que fazem a diferença, pais que fazem a diferença na vida dos seus filhos. Que você, minha irmã que está online, participando desse culto, irmãos que estão aqui, que nós da Igreja Batista aqui de Vila Moraes, possamos ser essa diferença, possamos ensinar de forma a fazer a diferença aos nossos filhos, de maneira que eles sejam aí exemplos, né, de uma vida coerente que agrada ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver aqui exemplos claros na vida de Timóteo, que permitem, Senhor Deus, agradecermos pela mãe que esse jovem pastor teve, Eunice, e sua avó Lloyd. E, Senhor Deus, também podemos ser aqui instigados a praticarmos esses ensinamentos, que são ensinamentos que permitem a gente compreender como igreja, que nós podemos sim passar valores, nós podemos sim comungar de princípios que farão a diferença para os nossos filhos. Senhor Deus, sabemos que ter filhos, educar filhos nos dias de hoje não é fácil. Sabemos que é um desafio muito grande ser mãe, ser uma mãe que agrada ao Senhor. Mas, Senhor Deus, sabemos que isso é possível. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor dá às mães a capacidade, a orientação pela palavra, para que elas possam ser a diferença, fazer a diferença na vida dos seus filhos. Também colocamos em Tuas mãos os pais. Senhor Deus, temos aqui pais ouvindo essa mensagem. E, Senhor Deus, como é bom sabermos que nós, como pais e mães, podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Não apenas com aquilo que falamos, mas com aquilo, Senhor Deus, que o Senhor nos permite vivenciar. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa igreja, Igreja Batista de Vila Moraes, que tem sido, Senhor Deus, uma igreja que ensina, uma igreja, Senhor Deus, que tem famílias aqui que estão inteiras nos Teus caminhos, famílias que persistem em seguir o Senhor, em ser exemplo disso, e nós somos gratos por isso. Senhor Deus, se há alguma mãe aqui que não tem seus filhos ou algum filho nos Teus caminhos,
estão afastados do Senhor. Senhor Deus, que essa mãe possa ter a graça de ver, Senhor Deus, testemunhar da transformação em seus filhos. Se há algum pai, alguma mãe aqui também, que talvez ouvindo essa mensagem, diga: pastor, eu não tenho sido esse exemplo, eu não tenho me preocupado muito com o meu exemplo. Então, Senhor, que seja a partir de hoje um dia de mudanças, um dia de mães que passam a ser exemplo, de pais que passam a ser exemplos, para que seus filhos possam ver, não apenas ouvir, mas possam ver que há um Deus que faz a diferença na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Faltar ao sair dos nossos lares é que o Senhor é o nosso pastor. Ele nos garante um novo amanhã. É Ele quem sustentará as nossas famílias. É Ele quem sustenta os filhos de vocês, a nós como filhos. É Ele quem sustenta as mães, os pais, enfim. E que nunca falte no nosso ensino, seja entre pais e filhos, seja entre marido e mulher, seja entre irmãos no relacionamento de discipulado aqui na casa do Senhor, é que o Senhor sempre será um Deus providente. O Senhor sempre nos sustentará com a sua bondade, porque Ele é o verdadeiro Pai Celeste que o Senhor nos deu. Podemos confiar, sua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar, o seu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivos para viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo tudo novo se fará. Podemos confiar, sua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar, o seu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivos para viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo
fará. Em Cristo tudo novo se fará. Em Cristo tudo novo se fará. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes de estar aqui, irmãos? Que bom. Bom ver o sorriso dos irmãos assim. Tá frio, né? Mas estamos felizes de estar na casa do Senhor assim. É bom. E vocês, estão felizes? Amém. Amém. É bom ver o sorriso deles também, né, irmãos? Só que bom. Bonito. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja, pelos nossos irmãos. Obrigado pelas nossas mães. Obrigado, Senhor Deus, pelos filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permite refletir sobre esse tema tão importante, a comunhão de mães que agradam a Deus. Senhor Deus, que possamos praticar esses ensinamentos em nosso dia a dia, que não são só para as mães, são para todos nós. Agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com o seu povo aqui presente e o seu povo espalhados pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo tudo novo se fará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo tudo novo se fará. Em Cristo tudo novo se fará. Em Cristo tudo novo se fará. Que Deus abençoe sua semana.